Bom dia, podem assentar. Eu sou o pastor Luiz Amaro, coordenador do Ministério Português aqui na Crossbridge. E eu quero continuar dizendo que você é bem-vindo e que você possa fazer desse lugar a tua casa no sul da Flórida. Aqui nós amamos o Senhor e o nosso requerimento para você ser membro, estar conosco, é que você faça aquilo que foi dito na música, que você pertença ao reino de Deus, que você se submeta a Deus, porque este é o grupo que ama e que adora o Senhor. E nós esperamos que você se integre aqui. E nós queremos caminhar com você, porque Deus tem grandes coisas para nós, especialmente agora nesse ano, em que nós estamos reiniciando, porque o nosso Deus, diz a palavra, Ele é um Deus que as misericórdias dEle se renovam todas as manhãs. Ele renova para podermos nos animar, nos dar força para nós prosseguirmos, porque nós vivemos num mundo estranho, um mundo que está separado de Deus. E enquanto Deus não realiza o seu plano final, nós temos que conviver com isso. Eu gostaria de ler com você em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 1 a 5, que lá diz, no começo, no princípio, quando tudo começou. Nós estamos reiniciando, né, mais um ano de vida. O ano agora nós chamamos de ano novo. Eu não sei quais serão as novidades que virão aí. Não sei por que a gente fala ano novo, porque muita gente não vê muita novidade. A gente vê muitas consequências da escolha que a humanidade tem feito dentro da história e são consequências estranhas. Aparentemente são novas, mas trazem de volta o caos que termina sendo as pessoas que estão separadas de Deus vivendo. E esse texto de Gênesis 1 diz que no princípio, no começo, e eu quero dizer para você que hoje é um dia para você pensar sobre isso. É possível que você buscou muita autoajuda em 24. Minha sugestão para você nesta manhã é que você busque ajuda do alto, que é o que temos, que a palavra de Deus veio dos céus e tem ajuda do alto para nós. E esse é um texto que nos desafia a pensar, a refletir sobre a presença de Deus e a relação de Deus com o mundo. Quem é Deus? Onde está Deus? Por que esta confusão toda, esse caos? Vamos ler o texto que está em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1 ao 5, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Era sem forma e vazia, havia trevas sobre as águas profundas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação sobre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Primeiro dia da criação. A gente olha para esse texto e ele é bem interessante, porque a gente pode ficar bem animado ao ler esse texto. O Deus Criador que transforma o caos em ordem. A gente olha aqui para esse texto, e você lembra que quem escreveu esse livro foi Moisés, e ele entregou para aquele grupo de escravos que haviam saído do Egito, e Deus disse que haveria uma nova nação, um novo começo. E este livro é dado para que eles tenham em mente Gênesis, que é um dos livros do Pentateuco, dos 5 livros que Moisés, a tradição diz que foi ele que escreveu, e provavelmente ele doou ou deixou esse livro quando Deus depois, ali no Monte Sinai, tinha dado a ele os 10 mandamentos. Então ele compilou tudo isso e deixou para que o povo hebreu tivesse em mente uma coisa: não há começo sem Deus, que desde o princípio da criação do universo, Deus existe, Ele pré-existe, Ele é pré-existente. E olha, o que Deus quer falar nesse texto é que aqui está a criação, que ainda é nada. Quando ele diz que Deus criou, a palavra no verbo hebraico, bará, significa que é uma criação do nada, uma criação especial. Não havia nada. Deus não estava dentro desta realidade, Deus estava do lado de fora. E ele olha, e aquilo é um caos, uma desordem, porque não há nada.
o termo que Moisés usa é sem forma, vazio, trevas. Mas há uma coisa, o Espírito de Deus estava aí. Mesmo no caos, mesmo no vazio, Deus está presente. E é isso que Moisés, eu penso que o Espírito Santo quer nos ajudar a entender. Que Deus mostra que a criação sem Ele é nada. A vida sem Deus, sem a presença dEle, é nada, é sem forma, sem propósito, é um caos. É isso que o escritor diz. Então eu e você precisamos começar a olhar para isso. Eu quero viver, agora eu sou parte da criação. Eu preciso entender esse primeiro ponto que a gente olha para esse texto. Que Deus, que tem autoridade, que criou o universo, Ele criou para se relacionar com Ele. E que a minha vida, fora desse contexto, ela fica sem forma e fica vazia. Eu preciso ver nesse texto que Deus tem autoridade sobre a criação. Ele diz, haja luz. Você vê que Ele gerencia, que esse é um poder especial na sua palavra, que não tem outra maneira de traduzir para nós humanos. Deus criou, do nada Deus criou este universo, o cosmos que nós vemos, que nos assombra até hoje e que a ciência tem um monte de perguntas que não tem resposta, porque eles tentam tirar Deus do contexto, tentam tirar Deus da equação. Mas nós temos que nos deter a essa declaração da palavra de Deus dentro da história. Deus é Deus, Ele é o Criador, Ele é soberano, e esta criação sem Ele fica no caos, no vazio, fica sem resposta. Eu quero que você lembre que lá em Josué, acho que no capítulo 10, há um momento em que Deus mostra a soberania dele. Josué está numa guerra e ele precisa que o dia não tenha apenas 8 horas, das 6 da manhã às 6 da tarde. Precisa se prolongar. E ele ora e diz o texto que o sol se deteve. Ou seja, não tinha outra maneira dele narrar, é porque aquele dia ficou longo. Alguém disse, mas o sol não se mexe. Quem disse para você que o sol não se mexe? Não, o universo, o sistema, essa nossa galáxia, está em volta do sol. Bom, mas eles estão falando que não existe uma galáxia. Existem milhares. Olha só. E o Deus que criou esse universo, Ele segurou o tempo, o espaço, porque haveria uma grande desordem. Os cientistas dizem que o centro da Terra tem uma linha assim. Se mover menos 1 milímetro, já cria um caos nessa galáxia. Cria um sistema que o Sol vai bater contra a Lua, os planetas, e vai criar uma bagunça toda. Mas quando Josué fala com esse Deus, que criou o universo, que tem poder sobre ele, ele autoriza. Assim como um dia eles estão no mar, os discípulos, e vem uma tempestade, e o Senhor ali demonstra a sua soberania sobre a natureza, sobre o cosmos, e diz, se acalme, e o mar se acalma. Eu e você, como seres humanos finitos, precisamos abrir a nossa cabeça de entender que o Deus da Bíblia é soberano, poderoso e tem poder sobre o universo e também tem poder sobre a nossa vida. E quando nós tentamos viver fora desta realidade, aí sim nós temos problema. Se você vê Gênesis 1:1, a origem do universo, o princípio, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa ação soberana dessa palavra bará. Do nada Deus criou tudo. E é importante você ter isso em mente. E esta criação está separada. Deus, Ele está para além da história. Ele é supra-real. Ele é supra-material, porque Ele está fora dessa realidade que Ele criou. A criação é criação, não é criadora, não é deusa, não tem, como alguns fazem hoje, vão adorar a natureza, adoram coisas, ídolos,
se você vai para estudar a história grega, os mitos, os próprios romanos e todas as outras culturas, isso tudo aconteceu porque há um momento da história em que Deus criou e Deus deu direções, instruções. E aqui o nosso tema de hoje, eu mudei lá para Wellington e nós sempre vamos às vezes no Whole Food. E eu toda vez que vou no Whole Food, gente, 3 quarteirões da minha casa, eu não consigo achar, eu fico rodando dentro do mall, onde que é, eu não me acho. Até que eu usei o GPS e ele me indica onde está, que rua que eu devo entrar, para onde eu devo ir. Eu e você precisamos retomar a Bíblia como nosso GPS na nossa vida espiritual, para nós não ficarmos rodopiando, rodando em círculo, perdidos, sem saber como agir e interagir a vida. Eu preciso da palavra de Deus, e é isso que nesta manhã eu quero compartilhar com você. Porque olha só, a primeira afirmação no versículo 2, a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Sem forma e vazia, palavra hebraica, a professora Rose pode me corrigir ali, Tohu uabohu, refere-se a um estado inicial de desordem, sem estrutura ou propósito. Trevas, abismo, é o que havia. Mas olha a boa notícia aqui, o Espírito de Deus estava presente. Eu e você podemos rever esse texto, porque hoje não importa o caos, o vazio, a falta de estrutura, esta confusão moral que a sociedade está vivendo, esta violência mundial, esta guerra, a falta de liderança no mundo, o Espírito de Deus está presente na história. E nós podemos recorrer a Ele, porque Ele pode nos ajudar. Se você está vivendo um caos, se você está dizendo, eu vou começar 2025, minha vida está uma bagunça, eu fiz de tudo, eu investi, perdi, eu arrumei aquele trabalho, eu mudei para aquele lugar, eu casei com aquele homem, eu casei com aquela mulher, eu tive os filhos, tudo que eu sonhava, que eu planejei, eu vou definir como um caos, uma desordem, uma bagunça. Esta palavra é para você, o Espírito de Deus está presente no caos. Deus se manifesta nas crises. E esse texto da criação nos mostra que Deus está presente no caos e Ele pode mudar esse caos. Ele pode trazer ordem, Ele pode fazer esse milagre de mudar a nossa história. Isso vale a pena pensar. E quando nós olhamos para esse texto, trevas sobre o abismo. Sabe o que é trevas? É o símbolo de ausência da ordem e direção. O Espírito de Deus, a presença dEle, vai ativar, vai criar estrutura. Quando não tem forma, uma coisa, segundo os pensadores, que não tem forma, não tem estrutura, não tem conteúdo. É assim que muitas vezes nós sentimos a nossa vida. Eu tento, eu faço, mas eu não tenho estrutura. Estava falando com o Leusa ontem. Quantos planos e projetos que a gente faz, mas a gente não pensa em criar estrutura. Imagine se alguém vai construir um prédio. A primeira coisa que ele desenha é a estrutura, porque a estrutura vai dar sustentação, depois vem a forma, depois vem o acabamento. Nós queremos ou pensamos que a nossa espiritualidade, que Deus ou o Espírito Santo é um mágico. Nós queremos um dia orar e pim, pronto. Lembra da Dini, é um gênio, aquela mulher que o cara achou na garrafa? Ela saía e o cara pedia e aparecia. Não funciona assim na espiritualidade bíblica. Deus cria estruturas. Deus tirou um povo que ficou 400 anos lá no Egito, levou para o deserto, 40 anos, treinando, criando estrutura, para que eles descobrissem que só vale a pena. Quando Moisés, lá em Deuteronômio 6, diz, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Nós temos que pôr na nossa cabeça de uma vez por todas, irmãos, que só há um Deus, Jeová, o Deus da Bíblia, o Pai de Jesus, o Deus soberano que criou o universo. Não há outro Deus, não há outra religião, não há outro cristianismo, somente este aqui bíblico, dos fundamentos dos apóstolos. Porque senão, irmão, nós ficamos devagando. E eu preciso abraçar isso, porque essa é a estrutura
que Deus fala. Olha, eu estou querendo arrumar minha vida. Um sujeito, um pescador, tinha uma empresa. E ele saiu para pescar, eu falei isso semana passada, pescou a noite toda, mas não pegou nada. Ele disse, ele tinha estrutura, ele tinha o barco, tinha a rede, mas faltava uma coisa. Quando Jesus fala para ele, lança a rede para o lado de cá. A palavra de Deus, irmãos, é o nosso GPS que nos instrui, que nos dá dica como viver melhor nosso casamento, nossos relacionamentos, como pessoa, como indivíduo, como cidadão, como membro da igreja, como pai, como filho, como funcionário, como patrão. É a palavra de Deus que nos dá essa direção, que nos ajuda nos nossos papéis que Deus confiou a nós como indivíduo. Você não é um acidente biológico. Lá em Jeremias 1,4 diz que você nasceu e eu te ungi para você ser profeta. Eu te apontei. Deus nos vocaciona. Deus nos dá papéis. E eu preciso dessa direção na minha vida. Senão, não tem estrutura. Senão, não tem forma. Fica vazio. Eu quero chamar a sua atenção, porque o Espírito Santo de Deus, como agiu na criação, ele pode agir hoje na tua vida e transformar o caos, a desordem, a bagunça que possivelmente você esteja vivendo baseado nas tuas escolhas. Deus pode consertar e fazer um milagre na sua vida. O Espírito Santo está aqui nesse aguardo. No versículo 3, o poder da palavra de Deus, e disse Deus, haja luz e houve luz. Poder da palavra de Deus que é criativo. Deus fala as coisas e as coisas acontecem. São palavras eficazes, transformadoras. Havia trevas e Deus diz trevas. Trevas é uma escuridão. Deus disse haja luz para contrariar. Acabou com as trevas, agora tem luz. E é interessante que quando ele diz haja luz e houve luz, olha só o que acontece. A palavra de Deus traz luz às trevas da alma humana, traz a ordem ao caos da nossa vida. No nosso tempo, nós vamos atrás da psiquiatria, do psicólogo, dos coaches, do advogado, do banco, de um casamento, de uma aventura, quando nós só precisamos da palavra de Deus. O Pedro disse, eu sou profissional, tentei a noite toda e cheguei no nada. E quando ele apenas fez uma coisa que Jesus pediu, ele teve sucesso. Amados, Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu e você precisamos resgatar esta verdade, porque Ele é aquele capaz. Quando Ele diz, haja luz, houve luz. E olha só, a separação e o estabelecimento da ordem. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e trevas. Olha só, não havia nada, uma escuridão, agora aparece a luz. Deus separa, Deus cria. E é interessante aqui que o que Deus cria, quando o próprio Deus avaliando isso, diz o texto, e viu Deus que era bom. Hoje a humanidade está elegante dizendo que não é bom o que Deus faz, que os padrões de Deus não são bons, que não está certo, que não é bem assim. Eu quero viver o meu próprio ego, eu quero fazer a minha vontade, é assim que eu penso. Ah, como coitado de você. Eu tenho pena de você por pensar assim, porque nós temos que seguir a vontade de Deus, porque ela é boa. O bom mesmo é fazer a vontade de Deus, porque fora disso está tudo errado. Eu e você temos essa experiência, quando nós fizemos as nossas próprias escolhas, quando nós dissemos, não, bom é isso aqui, e depois nós percebemos, desculpa a expressão, demos com os burros na água, right? Tomamos a caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é morte. Quero desafiar você de entender que o padrão de Deus é bom, que estão querendo destruir a família, nos confundir, estabelecendo novos padrões morais que estão fora da palavra de Deus, que não correspondem, isso vai mal. Se você é esperto, olhe para a história da Bíblia, há uma sociedade chamada Sodoma e Gomorra.
Eles decidiram andar nos seus próprios caminhos, fazer suas próprias vontades e fazer do prazer o centro das suas atividades. Sabe o que aconteceu? Foi uma sociedade que foi destruída. As sociedades do nosso tempo serão destruídas. Noah Harari, ele fala que o grande problema hoje, que nós estamos criando deuses de tecnologia, que esta geração pensa que é Deus. E nós estamos promovendo o ser humano, o indivíduo, como se ele fosse um Deus. Ele pode tudo. Será que pode? E ontem nós estávamos vendo, eu e Orleusa, a geração beta, que vai nascer a partir de 25 até 35. Estão dizendo que vão viver pelo menos 100 anos, que os 100 anos serão jovens. E que essa geração vai trazer respostas à humanidade. Que provavelmente não vão ficar mais doentes. Que não haverá mais infecção. Que as vacinas serão dispensadas. Porque esta geração, a beta, vai gerar isso. Porque a Z não conseguiu, a Millennium não conseguiu, fez algumas coisas. Eu sou da geração Baby Boomers. Aquele pessoal que trabalhou, sabe como é que é, né? Que tem esse jeito, às vezes usa paletó, coisas dessa natureza. Que acredita no casamento, que acredita no trabalho. Nós temos nossas limitações. Mas esses caras estão dizendo que a geração beta vai resolver o problema da humanidade. Isso é bom ou é mal? Zygmunt Bauman diz que essa sociedade que está aqui diante de nós, ela é líquida, não tem consistência, não existe nada sólido, que tudo é descartável. Isso é um caos, irmãos. Olha as relações, um casamento que não dura mais que 2, 3 anos. Onde hoje, você sabe, esse ano, meu filho estava lembrando, nós não temos nenhum casamento marcado, não se acredita mais no casamento, não se acredita mais nas relações. Zygmunt Bauman diz que tudo é líquido, não tem solidez, não há compromisso. Nem os negócios, tem contrato, tem advogado, mas ninguém cumpre, ninguém honra. Isso é um caos. Isto é trevas. Mentira, as pessoas não acreditam mais uma na outra. Ninguém confia mais em si mesmo. Não confia nem mesmo nela. Olha as guerras, olha a história. Quando nós olhamos para a história, é o mesmo texto de Gênesis. Um caos, uma desordem. Não vemos propósito nisso. O número de jovens e adolescentes no Japão que não querem sair mais de dentro do quarto, ficam trancados. O pai leva a comida, põe ali como se fosse uma prisão. Somos prisioneiros, é o que o outro pensador disse. Nós somos prisioneiros, escravos da nossa liberdade. Não há liberdade. A pergunta é que esse texto, irmãos, está nos movendo, dizendo que nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Deus disse, haja luz, há luz. E Deus chamou essa separação de dia. Aquilo que Ele faz, Ele dá propósito. Deus criou o dia. Ele nomeou. Eu e você precisamos entender isso. Que debaixo dessa ação divina, Deus está fazendo algo na minha vida, na sua vida. Deus nos dá propósitos. Deus dirige a nossa vida. Deus não faz nada por acaso, irmãos. Por isso que a Bíblia diz, em tudo dai graças. Mesmo aquelas desgraças. Olha só a diferença de um sujeito que segue a Deus e entende a sua palavra. Deus colocou um sonho no coração dele. E ele foi compartilhar, ele era adolescente, foi compartilhar com seus irmãos. E o Zezinho disse, olha, meu pai vai se encurvar a mim. O pai dele era muito mimado, tinha uma roupinha especial, os irmãos morriam de inveja. E eles iam trabalhar, voltavam, ele ia fofocar, contar história para o pai, ó, aquele lá, o fulano. E aquilo foi criando um ódio. Um dia eles foram trabalhar na fazenda, eles aproveitaram e falaram, chega, vamos pôr um fim nessa história. Zezinho, o sonhador, vamos jogar você no buraco. Vamos matar você primeiro. Vamos matar você. Aí o outro irmão, mas é nosso irmão. O pai, então tá bom, vamos jogar ele aí no buraco. Veio uma fera, vai comer ele. A gente não o viu. Deixaram ele no buraco. Passaram por ali os senhores do Egito, que estavam coletando escravos. Um cara, olha aqui, um menino aqui, vamos levar. Levaram para o Egito, venderam. Ele foi trabalhar para um ministro do rei.
Aí a mulher se engraçou, achou ele bonitinho, simpático, e tentou agarrá-lo. Mas ele era um cara que seguia a voz de Deus. Deus tem um projeto na minha vida. E ele estava seguindo. Irmãos, por conta daquilo ele vai parar na cadeia. E ele está lá na cadeia. Então foram anos de sofrimento, de dor, de perseguição. Imagina o seu coração, os seus sentimentos. Eu vim parar nessas circunstâncias por conta dos meus irmãos. É verdade que eu tenho meus problemas. E Deus trabalhou com ele para ele aprender algumas coisas. Parar de ser fofoqueiro, valorizar a vida. Deus foi trabalhando com ele. Valorizar compromisso. Lembra quando esse negócio aí, os caras, o padeiro falou para ele, quando eu sair daqui, o cara esqueceu dele, não tem compromisso. Mas José aprendeu essas coisas. Até que diz o texto que Deus se lembrou dele. E um dia os irmãos voltam, porque há uma fome mundial. E não sabem quem é José. Mas eles chegam, batem na porta e José vê que é os irmãos dele. Eles não reconhecem José. Agora José tem o poder de jogar toda a sua ira, todos os seus traumas, toda aquela... Agora eles vão ver quem está no poder. Ele era o segundo homem do Egito. Depois do rei, fala com José. O mal que vocês intentaram contra a minha vida, Deus transformou num bem. Olha, irmãos, isso é um princípio de que eu dependo de Deus, não importa as circunstâncias, eu sirvo o Senhor e eu sou fiel a Ele em qualquer momento. Olha, irmãos, isso não soa bem, isso não é bom na nossa sociedade, porque nós vivemos em sociedade em que nós somos vingativos. E eu vou mostrar para ele com quem ele está falando. Usamos a carteirada, o poder, usamos a nossa influência para a destruição. José disse, Deus que dirige a minha vida, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou num bem e abençoou. Uau! Que bom se Israel, ao invés de jogar bomba lá em Gaza, pudesse ir lá e dizer, olha, nós vamos perdoar vocês. Nós teríamos evitado que mais de 80 mil pessoas, entre crianças e mulheres, teriam morrido. A vida teria sido poupada. Se o Putin conhecesse o Senhor, ele não iria jogar bomba em hospitais na Ucrânia. Se o Lula conhecesse o Senhor, ele iria colocar essa riqueza que está sob a sua influência e poder a favor dos pobres, dos miseráveis, as crianças que estão nas ruas do Brasil e aqueles miseráveis que estão nas ruas tomando drogas e caídos pela rua. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque ela cria estrutura, ela dá rumo, ela conserta. Há um homem, um judeu, o nome dele é João. Ele escreveu um dos livros, o Evangelho. Escreveu também uma carta, 1º, 2º e 3º a João. E escreveu o grande livro, Apocalipse. Ele foi o único discípulo que não foi morto através da violência. Me parece que ele morreu de uma maneira natural. Ele era considerado discípulo amado. Mas ele estava vivendo um momento em que a sua sociedade era um caos, sem forma, vazia, que não tinha saída. E o livro dele é considerado o Gênesis do Novo Testamento. E ele diz que no princípio, ele diz que Deus enviou, no princípio era a palavra. Mas agora, lá no versículo 14 do capítulo 1, diz que essa palavra encarnou. E agora não é apenas uma palavra, um símbolo. Agora esta palavra se tornou pessoal. A palavra diz, ele tabernaculou. Ele era uma palavra, agora ele se torna real, que é o nascimento de Jesus. E quando Jesus vem, ele entra na história. E ele chega no momento em que os romanos dominam o mundo, onde crianças não são contadas como pessoa, mulheres tinham dúvidas se mulher tinha alma ou não. Era uma sociedade machista que imperava o poder, a força. E aí vem Jesus, a palavra de Deus, entra nesse mundo caótico, sem forma, sem propósito, e muda a história. Quando ele vai para a cruz, irmãos, ele muda toda a história da humanidade e divide a história antes de Cristo e depois de Cristo. Isto é real. O mundo não vai conseguir apagar esta realidade. Porque é o Evangelho de Deus que é a resposta para a humanidade. Hoje, irmãos,
Eu e você, como cristãos, precisamos levantar essa bandeira. O Evangelho de Jesus. Um fato na história. João disse, e vimos a sua glória, a glória do unigênito. Nós o tocamos. Eu sempre falo, João sabia o cheiro do desodorante que Jesus usava, porque ele reclinava sua cabeça sobre os seus ombros. João conheceu, ele disse, eu não posso negar. Ele escreveu, porque nós vimos, nós o tocamos e vimos a sua glória. Sabe do que ele está falando? Que na cruz, a sociedade judaica foi perdoada, a humanidade foi perdoada. Na cruz, Jesus declarou, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Do contrário, irmãos, Deus passaria um facão como fez com Sodoma e Gomorra. E nesses 2000 anos de igreja, sociedades, pessoas, indivíduos têm sido mudados e transformados porque têm ouvido a palavra de Deus. Eu quero terminar dizendo para você, eleja a Bíblia como seu GPS espiritual. Eleja a Bíblia como o alimento. Deuteronômio 6, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Estas palavras que hoje eu te ordeno devem estar no teu coração. Não é na boca do pastor, irmãos, não é na livraria. Nos Estados Unidos, existe 15 Bíblias para cada cristão. A maioria delas estão empoeiradas, porque nós não abrimos, não as lemos. Estará no teu coração, e dela falarás assentado em tua casa. Desliga o seu iPhone, desliga a sua televisão, o seu computador. Assentado em casa, compartilhe a palavra. Memorize versículos. Andando pelo caminho. Sai, deixa agora, se você estiver dirigindo, andando pelo caminho, sai, põe uma música cristã, põe um texto bíblico. Ao deitar, ao invés de ficar reclamando que dia mal, caramba, abra sua Bíblia, leia um texto bíblico, durma com a palavra de Deus. E ao levantar-se, levante-se com a palavra de Deus. Deixe o mau humor de lado. Senhor, este é o dia que o Senhor fez. Eu quero me alegrar nele. Eu quero te louvar, Senhor. Deixar toda murmuração do lado, irmãos. Xingamentos. Olhe para a história. Esse Deus que é soberano, Ele vai concluir a história. Assim como Ele disse, haja luz. E lembre-se, tudo que Ele fez é bom. E Ele deu propósito. Ele deu propósito. Você está buscando propósito? Se submeta ao Senhor. Assim como Jeremias. Jeremias descobriu que ele era um profeta. Eu fui apontado. Antes de nascer, o Senhor falou, eu já te apontei, te destinei. Sabe como que Deus se revela, irmãos? Como você descobre tua vocação? Tendo comunhão com Deus. Sabe como Pedro descobriu que ele era um pescador de homens, que ele era um pastor? Porque ele tinha comunhão com Jesus. E Jesus falou, Pedrão, você vai ser pastor aqui em Jerusalém. Vem cá, vem cá. Olha, você vai ser um médico, vai ser um advogado, vai ser um esportista. É Deus que nos move. Eu me lembro do Kaká falando com ele, escuta, como que você decidiu essa questão aí de ser jogador? Cara, eu mesmo não queria ser jogador, eu queria ser um corredor. Mas Deus deixou tão claro para mim que eu tinha que ser um jogador de futebol. Nem os meus treinadores acreditavam em mim. Mas Deus que fez, Ele acredita. E Ele põe baixinho para derrubar gigantes. Ele põe letrados para ensinar o sábio, o filósofo, o pensador. Irmãos, Deus é Deus. E a palavra dele vai permanecer dentro da história. E se você quiser testemunhar e desfrutar disso, no princípio criou Deus, e assim será até o fim. A palavra de Deus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Está escrito,